Olá, aqui é Ricardo Câncio Santos para o trilhacerta.com. Hoje vou fazer um vídeo do engarrafamento, né? Pois bem, vim tirar a dúvida do Michael. Olá, Michael. E que pergunta qual seria o efeito de uma eleição do Trump para o câmbio e os ativos brasileiros, tá certo? Ativos, basicamente, para quem não entende, ele está se referindo a preço de ações, títulos brasileiros, e enfim. Michael, é o seguinte, vamos entender um pouquinho o que é que o Trump ele representa hoje e como é que isso pode estar afetando a nossa economia. Ou seja, isso, quando eu falo, é uma eleição do Trump. A eleição do Trump hoje representa tudo que há de pior para o próprio Estados Unidos, né? O próprio estilo onde ele fala que America First, né? Onde ele coloca que a América em primeiro lugar. A eleição dele não corroboraria com esse fato de você levar os Estados Unidos para o primeiro lugar. Por que não? Porque o Trump ele tem algumas ideias que vão de encontro à própria hegemonia, do conceito de hegemonia hoje, que é colocado em prática pelo Império Americano. Quando eu falo o que o Trump defende, ele defende... Bom, vamos colocar uma ideia um pouquinho do que o Trump defende. Ele defende que os americanos hoje pagam muito pela dívida dos Estados Unidos e que se ele... Uma das loucuras que ele defende, né? E se ele conseguir vencer a eleição, ele vai estar renegociando essa dívida de modo tal que caiam os custos da dívida para os contribuintes americanos. Bom, agora vamos pensar o seguinte, né? Na realidade, ele está dizendo que os Estados Unidos vai dar calote. E nenhum calote é bem recebido pelo mercado. Então todo mundo que ouve, quando eu falo todo mundo, os analistas que ouvem essa ideia, eles se horrorizam. Né? Como é que o Trump ele está dizendo que ele vai resolver um problema, na prática aumentando o problema? Por quê? Porque os Estados Unidos hoje, eles se caracterizam como uma economia altamente endividada. As agências de risco, elas são muito benéficas com os Estados Unidos, né? Lembremos que em 2011 uma das agências rebaixou a nota de crédito da dívida americana. Você teve um rebuliço no mercado mundial, porque na realidade hoje o dólar ele trabalha como um refúgio. Então, um refúgio e uma unidade de valor. Então, se existe uma crise, você vai para o dólar. Mas se o próprio dólar ele está sendo colocado em xeque, então onde vai existir esse refúgio? A primeira coisa é procurar esse refúgio, é sair do dólar, e isso vai encarecer bastante a dívida americana, porque as agências de rating, a Fitch, a Moody's e a Standard & Poor's, eles vão, obviamente, encarecer o crédito americano no tocante que eles devem rebaixar a sua nota de crédito. Então você vai causar um reboliço, né? O país que teoricamente é para ser o espaço seguro, o safe haven, né? Ele vai se tornar um país onde o risco de calote é iminente. Então quem for colocar dinheiro nos Estados Unidos, ele vai cobrar mais para emprestar. Então você vai estar, na realidade, ampliando os custos dos contribuintes americanos. Seguindo a esse fato, você tem um papel hoje nos Estados Unidos que o dólar ele é usado pelos americanos para manter os seus gastos excessivos, né? O déficit orçamentário, o déficit do balanço de pagamentos americano. Então o que é que ele simplesmente faz para manter isso aí? Ele simplesmente imprime dólar, né? Manter 100 bases militares no exterior, isso tem um custo muito alto. Então ele vai estar imprimindo dólar, ele vai estar... Mas enquanto isso for bem absorvido pelo mercado externo, existem estatísticas hoje que dizem que 60% a 70% do dólar que é produzido nos Estados Unidos, ele circula externamente. Enquanto isso for bem recebido externamente, não tem problema. Mas quando os agentes eles começarem a ficar com medo em relação ao dólar, quando eu falo agente, os bancos que pegam esses dólares e colocam em títulos americanos, eles reinvestem nos Estados Unidos para financiar exatamente esses custos, essas dívidas,
eles vão procurar outros ativos, não vão procurar os ativos emergentes, pelo contrário, né? Brasil, Turquia e outros países que são tidos como economias emergentes, eles representam ainda risco, então eles vão buscar o quê? Ien, euro, com todo o risco do euro, mesmo assim ainda vão buscar o euro, e a libra esterlina. Obviamente, a eleição do Trump, não a eleição em si, antes disso o mercado vai estar precificando, então se a eleição dele for iminente, o mercado vai estar precificando essa eleição, e esse movimento de fuga do dólar, com a depreciação do dólar em relação às demais moedas no mundo, vai estar acontecendo, né? Possivelmente um overshooting, com a valorização das outras moedas, o que vai causar uma série de problemas macroeconômicos. Esses países com suas moedas valorizadas vão ter dificuldade de vender seus produtos, enfim, você vai ter uma série de produtos, uma série de consequências disso, né? Para os Estados Unidos, num primeiro momento, vai desvalorizar sua moeda, o que pode aumentar a competitividade, mas o financiamento da dívida americana deve sair muito caro. E para o Brasil, o que eu vejo para o Brasil, eu vejo uma desvalorização do dólar em termos relativos. Eu vejo uma fuga do mercado de capitais, da Bolsa de Valores do Brasil, porque nós estaremos em um ambiente de risco, ok? E de uma forma geral, o crédito no mundo vai ficar escasso, porque as pessoas os agentes econômicos, eles não vão estar muito cientes do que pode estar acontecendo nesse novo cenário. Então você vai ter um impacto, respondendo a pergunta do Michael, onde você vai ter uma série de acontecimentos que vão bater no valor dos ativos brasileiros, das ações de empresas listadas no Ibovespa. Então aí seria a resposta, né? Espero ter clareado um pouquinho a pergunta de vocês. Eu estou no engarrafamento, eu peço desculpas aí, mas espero que o vídeo tenha clareado um pouquinho a visão de todos em relação à eleição do Trump para presidente dos Estados Unidos, né? Vencer as eleições. Ricardo Câncio Santos, para o trilhacerta.com.